A ausência do nome da ex-primeira-dama Marisa Letícia em uma carta escrita por Lula na comemoração do aniversário do PT foi criticada pelo filho mais novo do presidente e da dona Marisa. Isso aconteceu no fim de semana. O presidente Lula escreveu uma carta em celebração aos 44 anos de fundação do PT e na carta ele se refere à dona Marisa. Mas quando a carta foi publicada no site da Fundação Perseu Abramo, a referência à dona Marisa sumiu. E depois da queixa do filho dela e do presidente Lula, a referência feita pelo presidente à dona Marisa voltou, não é isso, Janaína? E o filho não gostou desse desaparecimento súbito do nome da mãe. Bom dia de novo. Se no meu caderno foi isso mesmo. Tivesse... Foi isso mesmo, Colombo, bom dia. Pois é, foi o Luiz Cláudio Lula da Silva, né, que se manifestou sobre esse assunto nas redes sociais esse fim de semana e ele republicou uma postagem de uma militante do PT que mostra aí essa alteração, né, numa carta que foi escrita pelo presidente Lula em comemoração, então, como você disse, aos 44 anos do PT, que foram completados no último sábado. Então, essa carta, ela foi primeiro enviada para a Fundação Perseu Abramo, isso na sexta-feira à noite, né? E aí esse mesmo texto, então, no dia seguinte, no sábado pela manhã, foi publicado também nas redes sociais do presidente Lula, mas com essa alteração que chamou muita atenção. Então, na carta original, Lula começa o texto com a seguinte frase, na carta que foi enviada para a Fundação Perseu Abramo, abre aspas, se referindo aí à bandeira do PT, abre aspas, no começo era só um retalho de pano vermelho que a Marisa pegou e costurou uma estrela branca por cima. E aí nas redes sociais oficiais do presidente Lula, esse mesmo texto então foi publicado, mas retirando o nome de dona Marisa Letícia, que era a primeira-dama, né? O texto publicado nas redes sociais do presidente Lula começa da seguinte forma, abre aspas, no começo era só um retalho de pano vermelho com uma estrela branca por cima, então sem o nome de dona Marisa Letícia, né? Esse detalhe foi reparado e foi muito criticado, então, por Luiz Cláudio Lula da Silva nas redes sociais. Ele é o filho mais novo do presidente Lula com dona Marisa Letícia e ele aí num tom de muita reprovação, né, disse que infelizmente tem acontecido coisas estranhas, isso nas palavras dele. E ele também escreveu, abre aspas, a história da minha mãe ninguém apaga não. Fecha aspas. Depois dessa crítica, essa publicação nas redes sociais do presidente Lula, mas horas depois foi retirada do ar e aí publicado outro texto, esse texto original que havia sido publicado, que havia sido enviado para a Fundação Perseu Abramo, reinserindo então o nome de dona Marisa Letícia aí no texto. Só lembrando, Colombo, que quem é o responsável aí, quem coordena as redes sociais, das redes sociais dos perfis oficiais do presidente Lula é a Secretaria de Comunicação Especial da Presidência da República, mas que por muitas vezes o conteúdo que sai dali acaba passando também pelo crivo da primeira-dama Janja. E só lembrando também que dona Maria Letícia morreu em 2017, aos 66 anos de idade, depois de sofrer aí um AVC hemorrágico. Isso foi um pouquinho antes, né, da prisão do presidente Lula. E logo depois que ele foi solto, ele então se casou com Rosângela da Silva, que é a Janja, a atual primeira-dama. Colombo, é com você. Valeu, Janaína. É importante lembrar que nas redes do presidente estava a citação à dona Marisa. Essa citação some quando o texto é transferido para o portal e para as redes sociais da Fundação Perseu Abramo, que é a fundação ligada ao Partido dos Trabalhadores. Então, nas redes sociais do presidente, sempre constou a citação à dona Marisa. Sumiu e voltou depois lá na Fundação Perseu Abramo.